Olá amigos do Professor Denis, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É um prazer ter você aqui comigo, é também uma responsabilidade em gravar vídeos e expor conteúdos, expor um pouco daquilo que a gente pensa, mas com muita alegria, com muita responsabilidade. Eu quero pedir para você que se inscreva no canal, Professor Denis dos Santos, acione o sininho aí para você ser comunicado dos novos vídeos que serão lançados por aqui. No vídeo de hoje nós vamos tratar um pouco sobre o senso comum. Vai ser mais ou menos uma aula sobre senso comum, onde nós vamos ver definição, característica e exemplos de senso comum. Tá joia? Então vamos lá. Eu vou ficar aqui no cantinho da tela para não atrapalhar aqui, mas também para trazer e apresentar esse recurso para você aqui. Da telinha aqui no cantinho, mais o PowerPoint. Senso comum. Já vou falar de senso comum, sabe o que é? Se eu te perguntar definição e características e exemplos, você saberia nos dar ou me dar? Então veja, você vai sair ao final desse vídeo sabendo essas questões, tá? Responder essas questões. Definição, característica e objetivo. Começando aqui com o nosso objetivo: desenvolver o espírito crítico dos alunos do ensino médio e sua capacidade de observação da sociedade. Tá? Então, o senso comum não serve só para os alunos, é para você, um cidadão que quer conhecer um pouco mais sobre a sociologia, quer conhecer um pouco mais sobre esse tipo de pensamento, né? Sobre esse tipo aí de saber que é o senso comum. Esse vídeo é para você. Tá? Então, o nosso objetivo: alimentar o espírito crítico. E você vai entender que o senso comum é algo, às vezes atrapalha a gente, tá? Então, vamos lá. Começando lá, então. Senso comum. Antes, se inscreva aqui nas nossas redes sociais, não posso deixar de pedir isso para você, tá? Professor Denis dos Santos no YouTube, Professor Denis dos Santos no Instagram e Denis dos Santos ali no Facebook. Definição de senso comum. Não existe só uma definição, existem algumas definições que nos dão um entendimento do que vem a ser o senso comum. Então, assim, o nosso dia a dia ele está repleto de pré-noções. Essas pré-noções são importantes para que a gente entenda um pouco a nossa realidade. Tá? E essas pré-noções elas são repletas de senso comum. Tá? Conhecimento do senso comum é uma forma válida de pensamento, mas não é a única. É uma forma ou tipo de conhecimento, como por exemplo o conhecimento científico, o conhecimento filosófico ou o conhecimento teológico, por exemplo. É um tipo de saber baseado na tradição, né? Construído ao longo do tempo. Sabe a tradição, aquela coisa que passa de pai para filho, de filho para neto, bisneto, aquela coisa toda, né? Lembrando, são pré-noções que nos ajudam a entender a realidade. Tá? É esse tipo de saber, esse tipo de conhecimento, a sociologia chama de senso comum. Quais as características desse tipo de conhecimento? Uma delas é a característica imediatista. O senso comum caracteriza-se muitas vezes por ser extremamente simplista e despreocupado quanto ao emprego de definições e terminologias. Não é, portanto, fruto de uma reflexão cuidadosa. Então, a característica do senso comum imediatista, né, ela não se preocupa muito em transmitir algo com veracidade. A característica imediatista do senso comum, ela vai se caracterizar, né, ela é uma característica que nos dá a ideia de coisas simplistas, né? Não se preocupa com definições, com terminologias, não é, portanto, fruto de uma reflexão cuidadosa. Então, esse é um dos problemas, né, do senso comum. Não tem cuidado ao transmitir as coisas, não tem rigor técnico-científico, né? Não há como comprovar, né,
algumas nuances desse tipo de conhecimento. Então, por isso, o imediatismo, né? Então, é aquela transmissão de saber, muitas vezes sem a verificação, né? Sem averiguar se está correto, sem se aprofundar. Outra característica do senso comum é a superficialidade. Então, a superficialidade dessa forma de conhecimento está relacionada com o fato de que ele se conforma com a aparência. Então, se conforma com a aparência, como é, não vai muito além com o que lhe é familiar, né? Permanecendo na superfície das coisas. Então, aquilo que se permanece na superfície, obviamente, não tem preocupação em se aprofundar. Né? Fica ali, aquela coisa rasa, né? Sem profundidade. Então, isso é característica do senso comum. E também a acriticidade, ou acrítico. Então, essa característica, acrítico, é aquilo que não tem crítica. Né? É o fato de ele ser muitas vezes uma forma de conhecimento acrítico, ou seja, não estabelece uma visão aprofundada do que vê, não questiona o que é dito, aquilo é aceito, muitas vezes uma informação ela é aceita, as pessoas recebem hoje informações via no celular, recebem por e-mail, por WhatsApp, vê informações em redes sociais, compartilha e muitas vezes aquilo não tem criticidade nenhuma, né? não tem profundidade. Né? Então isso é senso comum. E as pessoas que são tomadas pelo senso comum, muitas vezes podem ser enganadas. Não é? Elas podem e muitas vezes passam longe da verdade. Então, fique atento com essa questão do senso comum. Fuja do senso comum. Afaste-se do senso comum para que você comece fatalmente a aproximar-se de uma análise da sociedade um pouco mais criteriosa, cuidadosa, e aí sim a gente vai chegar um pouco mais próximo da verdade. Então, até aqui, características imediatista, superficial e acrítico. Mais duas características aqui, ó. Cheio de sentimentos, né? Então, o senso comum é cheio de sentimentos. E onde há essa questão do sentimento, né, de emoções, isso acaba contaminando a análise para que se chegue mais próximo da verdade, né, de uma verdade que se busca, né, de uma informação, né, de um fato que ocorreu ou não ocorreu. Então, essa característica sentimental atrapalha muito. Vou ler aqui para você. Ó. Muitas vezes, nossa visão da realidade é excessivamente marcada pelas nossas emoções. E as emoções normalmente tiram a objetividade da pessoa, né? Pois são pessoais e não estão baseadas na razão. Então, razão e emoção. Né? Quanto mais próximo ou mais emocional, mais sentimental, né, um fato for apresentado, né, mais longe, mais contaminado ele estará. Portanto, mais longe da razão, da veracidade. Então, mais uma característica do senso comum, os sentimentos. Né? Elas podem nos fazer agir de forma irracional. Né? Já viu relatos de pessoas? A pessoa estava envolta a emoções, então ela agiu porque estava muito emocionada. Né? Então, a emoção ela é um problema porque ela nos tira da razão. Né? Ela nos separa da questão racional. Então fique atento. E cheio de preconceitos. Né? Senso comum, muitas vezes, esse tipo de informação, de saber, conhecimento, ele está cheio de preconceitos. Né? Ele também é muitas vezes repleto de preconceitos. O preconceito é o conceituar antecipadamente. Eu vejo gente que sai falando as coisas sem saber, de forma antecipada, aí você vai verificar, não é aquilo. Né? Senso comum, preconceito. Ou seja, é a atitude de achar que já se sabe algo, sem realmente conhecê-lo. Já viu gente que
acha que sabe as coisas, né? Quem é que sabe alguma coisa? A gente sabe tão pouquinho, quase nada, né? Então, mas é a atitude de achar que já se sabe algo sem realmente conhecê-lo, valendo-se de explicações prontas, repletas de juízo de valor. Já viu informações prontas? Aquelas informações aquelas respostas que sempre são dadas, né? Portanto, a atitude preconceituosa em relação à realidade e a tudo o que a cerca é aquela da pessoa que julga sem conhecer. Se você julga sem conhecer, você está sendo preconceituoso. Você está você está utilizando de um tipo de saber, senso comum, com base no que acredita ou no que deva ser. Então, características da superficialidade, acrítico, voltando aqui para lembrar, imediatista, cheio de sentimentos e cheio de preconceitos, são características do senso comum. Tome muito cuidado com essas características. Tome muito cuidado ao passar, ao transmitir, ao compartilhar alguma informação. Porque você fatalmente poderá estar compartilhando essas características aqui. Então, afaste-se desse tipo de conhecimento. E os exemplos? Os exemplos são tristes, né? Já viu aquela coisa, aquela piada que as pessoas dizem, todo português é burro, né? Você acredita mesmo nisso? É óbvio que é uma mentira, né? É óbvio que isso é um preconceito, né? Então, não se atente, né? Essa ideia de que todo português é burro, existem várias histórias, você pode pesquisar depois por aí, eles não têm absolutamente nada de burro, né? São piadas preconceituosas mesmo. Essa é pior ainda, todo muçulmano é terrorista. Então isso é uma mentira, isso é um senso comum terrível, né? Característica de preconceito, né? É inadmissível, né? Você aceitar e compactuar e compartilhar algo nesse sentido, né? Então é senso comum, da pior espécie. Outro exemplo de senso comum, ó. Ao cortar o cabelo na lua crescente, ele crescerá rapidamente. Então, olha a ideia, né? Então, isso não é possível comprovar isso, né? Se for possível, o pessoal da estética aí por favor, me ensinem isso que eu quero aprender, né? Toda essa correlação de cabelo com fases da lua, né? Então, isso é senso comum. Não há como comprovar isso, né? Não há como você experimentar esse tipo de frase, de conceito estabelecido aí. Não tem como. Certo? Então, você viu definição, você viu características, você viu exemplos. Então, a partir de agora, eu acredito que nós já alcançamos o nosso objetivo, que é fazer com que você desenvolva o espírito crítico, né? Que você desenvolva a sua capacidade de observação da sociedade, né? Para que você entenda um pouco melhor como é que as coisas são na realidade. Voltando aqui, pessoal, só para a gente encerrar então, eu quero agradecer você que participou aqui desse vídeo, que compartilhou, que curtiu, muito obrigado. Eu espero sinceramente que você tenha gostado e se você tem críticas, sugestões, pode deixar aqui nas observações no YouTube, eu vou ler e vou responder para você. Tá certo? Grande abraço, muito obrigado. Se inscreva aqui no canal do Professor Denis dos Santos e acione também o sininho para que você receba as notificações quando novos vídeos forem colocados aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo.